né? Não pensem só no curto prazo, não pensem só numa aprovação independentemente da qualidade do cliente, não pensem só numa receita rápida que você vai receber, porque todas as imobiliárias que são de sucesso, elas pensam em longo prazo. Então, se a gente tem case de 30, 40, 50 anos de mercado, é porque ela não está pensando só no agora. Óbvio que ela está pensando no agora, mas ela está pensando muito no amanhã. E o maior erro das imobiliárias hoje é a imobiliária que quer tudo agora, ela quer crescer rápido, sem pensar na consequência para o proprietário, sem pensar na consequência para o inquilino, sem pensar na consequência para o comprador, para o vendedor. E eu quero transmitir isso para o mercado. A UP tem essa cabeça. A UP, às vezes, ela perde por sempre proteger o certo. Mais um episódio do Conteúdo Mobcast e hoje nós vamos falar um negócio legal, Cleberson. Assunto quente do mercado imobiliário. Como é que a gente transforma uma imobiliária de 0 a 1000 locações sem o cara virar refém de processo, de improviso? Não, isso aí você vai ter que me contar, que agora eu fiquei curioso. Ficou, né? Fiquei curioso. Por isso nós começamos o episódio já diferente. Já começamos trazendo o problema para a mesa que alguém vai ter que resolver. Eu espero que o convidado resolva. Eu acho que ele resolve. Mas antes, vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores. Show. Queria agradecer o pessoal da minha agência, da Black Marketing, que trabalha exclusivamente com marketing imobiliário. Pode ajudar você imobiliário ou você num lançamento imobiliário e que te entrega esse episódio em casa quentinho. Não deixa de agradecer a Atimo Investimentos Inteligentes, investimento imobiliário feito para você que é patrimonialista e quer potencializar o seu resultado no portfólio da sua família. Eu gostei de você defendendo a Atimo, tá? Vai ficar agora desse jeito. Queria agradecer também ao pessoal da Xstay, que além de nos receber super bem com estadias inteligentes, tem uma consultoria específica para incorporadores para você desenvolver o melhor projeto possível para renda. Se você ainda não tem o modelo definido de como você vai captar esses investidores na operação do seu hotel ou das suas unidades de rentabilidade, você pode contar com a Xstay, que ela tem tudo isso pensadinho para você. Show de bola. Eu queria agradecer também ao pessoal da Arc Soluções Inteligentes, que tem ali várias soluções para o mercado imobiliário, especificamente para o mercado financeiro. Então vale a pena você entrar, vai estar aqui embaixo o link. Queria agradecer também o pessoal da Housey, da Origo, dos Sistemas Plenos, está com a gente há bastante tempo. Obrigado, sem vocês nada disso aqui seria possível. E deixei o agradecimento especial para o final, que agora nessa rodada de gravações nós estamos assim. Nós queremos agradecer a Upstage, que veio apoiar essa nossa iniciativa educacional e hoje trouxe o seu fundador para falar com a gente e resolver aquele problema que a gente trouxe no início do episódio. Isso aí é interessante, nós nos aprofundarmos. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu quero explicar para você. Tudo isso que a gente fez aqui de introdução, ela tem um peso muito importante para a gente, porque entregar conteúdo, entregar educação, entregar informação qualificada com curadoria não é algo simples ou barato. Tudo isso precisa realmente de apoio de pessoas que acreditam na transformação do mercado imobiliário, principalmente no contexto educacional, que é para a gente conseguir preparar isso tudo de uma forma organizada, orquestrada, para que chegue em você qualificada e que chegue realmente com conteúdo de qualidade. Então, obrigado por vocês nos apoiarem, obrigado aos nossos patrocinadores e se você quiser fazer parte desse time também, embaixo aí você pode deixar os seus comentários que a nossa diretoria entra em contato com vocês. Sabe o que as maiores imobiliárias do Brasil têm em comum? Uma gestão financeira completa, do repasse garantido ao proprietário sempre em dia, a geração de boletos e cobrança eficiente. Com a Upstate, sua imobiliária terá um sistema próprio e uma equipe especializada sempre à disposição para emissão de boletos e repasse para os proprietários e muito mais. Faça parte dessa revolução. Dono de imobiliária? Está preparado para o futuro? Matheus, bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Obrigado por ter vindo falar com a gente. Obrigado pelo apoio. E, cara, agora você tá com uma missão difícil, tá? Porque você vai ter que abrir essa caixa de Pandora aí que nós começamos aqui a falar sobre locação e mostrar pra gente, né? Soluções desse mercado, como que vocês fazem, como que vocês não fazem. Mas vamos começar do começo. Quem é o Matheus e por que
caixa d'água você escolheu o mercado imobiliário para trabalhar? Bacana. Primeiro, obrigado pelo convite, né? A gente sempre gosta de apoiar qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de ensinamento para o mercado imobiliário. Apesar de ser uma empresa que traz soluções financeiras, administrativas, o educacional está dentro da nossa raiz desde sempre, né? A gente vai conversar um pouquinho que a gente nasceu como uma rede de franquias lá no passado, né? Se transformou no que a gente é hoje. Então, obrigado pelo convite, vai ser um prazer aqui estar com vocês. Falando um pouquinho do Matheus, da Upstate, eu sou de uma família do ramo imobiliário. Então, meu pai, avô, tios, primos, todo mundo já era dono já veio no DNA, já muito. Então, todo mundo é dono de imobiliário, corretor de imóveis, eu trabalhava com construção civil, então já tinha isso enraizado. E minha família passou por uma dificuldade financeira no momento, né, que levou à falência de uma das imobiliárias familiares, e meu papel foi ajudar ela a se reestruturar. Eu brinco que nem é recuperar a imobiliária, mas ajudar a diminuir a perda financeira com essa quebra. E lá eu descobri um ativo que essa imobiliária não via, que era a carteira de locação. Então, o que salvou essa imobiliária no final foi a venda dessa carteira de locação, que era negligenciada pelo próprio dono ali, né, meus parentes. E aí, quando eu fiz essa venda, eu vi, olha, você estava olhando sempre para venda, mas o que salvou no final foi locação. Finalizou esse ciclo, eu já ainda novo, né, eu tinha 25 anos, eu pensei, o que eu vou mexer? Eu era do lado de startup, do lado de inovação. Quando me chamaram para ajudar, eu estava numa empresa de tecnologia, atuando na parte de marketing. E aí eu comecei a pensar e eu tive a ideia de falar, olha, vou fazer um projeto, na época uma rede de franquias, para que donos de imobiliárias, corretores, consigam ter uma empresa sustentável a longo prazo, tendo a locação como o respiro dele, mas tendo na venda como ganho principal. E aí nasceu assim. Então a história da Upstate nasce dessa forma. A gente avança ali com 9 lojas franqueadas. Muito rapidamente, essas 9 lojas têm 3 mil imóveis administrados em 3 anos. Então, é um marco muito importante para a gente. Só que nesse caminho, nós criamos uma empresa, né, que é a empresa de gestão, para administrar a parte financeira dessas lojas franqueadas. E é onde surge a Upstate atual. Quem a gente é hoje, né, onde está o nosso core business, onde está a nossa essência, que é uma empresa que fazia a gestão da carteira financeira dessas empresas e trazia o diferencial do aluguel garantido em dia para elas. Legal. E aí a gente começa a vincular as duas marcas, né? A Upstate cresce de forma mais acelerada, né? A gente consegue ali, se a gente demorou 3 anos para ter 9 lojas franqueadas, a gente leva 3 para ter mais de 300 imobiliárias, agora com 8 anos a 750 imobiliárias parceiras, e tem a separação total. As redes de franquias ainda existem, não é a mesma sociedade mais, são nossos clientes até hoje, apesar de não ser o mesmo sócio, mas aí a empresa principal virou a Up, que é essa empresa que oferece transformação pensando na locação para as imobiliárias, entendendo daquela dor que veio lá atrás da minha família, né, que a locação salvou a gente de certa forma, a gente quer levar isso para as outras imobiliárias também. Uma aula de pivotagem de negócio, né? Virou do avesso aí, E eu conheci você, Matheus, acho que é legal trazer isso para a audiência, eu acho que eu conheci você entrando nesse modelo de negócio dentro das imobiliárias, saindo um pouco da franquia e vindo para cá. Exato. A gente tinha um cliente em comum lá em Belo Horizonte muito grande e a gente fez uma baita de uma campanha em cima do aluguel pontualizado, que era um negócio diferente para a época. Exatamente. Hoje talvez a garantia locatícia seja mais comum, ainda apesar de ter muito campo para ela crescer, mas o posicionamento, a ideia que você trouxe para dentro desse cliente, como que a gente comprou, como que a gente lançou esse mercado. Eu uso esse case até hoje para falar, poxa, a gente fez assim nessa época, funcionou bem assim. Foi um case bem legal, porque foi um dos que abriram portas para a gente, né? Igual você falou, uma das maiores imobiliárias ali da região de Belo Horizonte. Sim. E que acreditou no projeto, ainda com a Up não tão grande, né? Hoje talvez a gente já esteja num tamanho maior. E você falou desse surgimento das garantias também, né? A gente entende isso como um lado muito positivo. Nós ainda se diferenciamos como empresa pensando no aluguel em dia, né? No pagamento em dia, sem atraso, mas a gente vê que o crescimento das fianças onerosas, o fortalecimento do seguro-fiança acabou sendo positivo para a gente. Sim. O pessoal fala, está surgindo concorrência. A gente fala, não, nós estamos conseguindo dominar o mercado que antes era conquistado por fiador. E é legal esse case que você citou, onde a gente se conheceu, porque foi o primeiro a acreditar nisso. Eles acabaram com o fiador na época, né? Conseguiram trazer esse modelo e hoje a parceria está até agora com a gente. Mas tem muito fiador pra gente matar ainda, viu? Com certeza. Fiador e calção aqui em São Paulo, então. Matheus, fala pra gente, e onde que a Upstate posicionou hoje? Você falou, né, como você surgiu dentro do mercado, como ela surgiu
E hoje, qual que é a dor que ela resolve do mercado imobiliário para a gente começar a te encher de perguntas aqui na Sabatina? Bacana. A gente tem uma série de soluções financeiras e administrativas para alocação de imobiliárias. Sim. Nosso foco é profissionalizar as pequenas, médias e grandes empresas do setor e permitir que elas consigam competir de igual para igual com as empresas digitais, né, as imobiliárias digitais. Para isso, a gente tem 3 produtos. O primeiro produto é o Light, que é do aluguel garantido em dia, o aluguel pontual. Legal. O objetivo aqui é trazer um diferencial que iguala as imobiliárias, a principal imobiliária digital que existe. Então, ela consegue competir de igual para igual com um diferencial exclusivo para o proprietário, que ele saber que vai receber no dia acordado. E a gente enfatiza que o proprietário ele tem no aluguel como se fosse o salário dele. Então, assim como um funcionário assalariado quer receber no 5º dia útil, o proprietário ele precisa desse dinheiro para se comprometer com a escola do filho, Sim. plano de saúde e até mesmo o financiamento do imóvel. Então, esse é o grande diferencial do aluguel em dia, que é o nosso modelo Light. Nós estendemos para a nossa solução Smart, que a gente faz toda a gestão financeira da carteira de locação da imobiliária. Nós não fornecemos só o sistema, isso também, que é o sistema próprio, mas toda a estrutura de equipe de back-office na parte financeira, análise de crédito, emissão em envio de contrato, análise, emissão em envio de boleto, repasse de valores, cobrança, gestão de sinistros, tanto no nosso modelo quanto em outros modelos também. Toda a parte de departamento extrajudicial, judicial, gestão de seguros e incêndios, ou seja, tudo que precisa para operar o financeiro a gente fornece para essa imobiliária, para reduzir o custo operacional dela e para liberar o foco dela para crescer mais, que entra no nosso assunto, né? Como ela pode sair do 0 a 1.000 locações. E o último, o Cash. Nós trabalhamos em parceria com o FDIC, um fundo de investimento de direito creditório, hoje em 50 milhões, que a gente usa para antecipar recebíveis para nossas imobiliárias. Então, se elas precisam de capital de giro, se elas precisam ali de comprar uma carteira de um concorrente, a gente faz esse financiamento também. Então, ela cresce de forma orgânica com aluguel em dia, ela libera o tempo para focar mais no comercial através da gestão financeira e ela consegue fazer um crescimento inorgânico através da compra de carteira de concorrente. Nós fechamos o ciclo, não é obrigatório ter o 3, eles são independentes, mas a gente consegue fechar o ciclo para a imobiliária se tornar mais forte, mais profissional. Eu já tenho uns bons telefones aqui para te passar, hein? Eu tô pensando aqui, já tô pensando, eu nem tenho imobiliário, mas eu tô pensando Já em vamos manter agora. Me explica uma coisa, Matheus. Tá, vamos imaginar, hipoteticamente eu tenho uma imobiliária, eu tenho 500 clientes na minha carteira hoje. Mas fala da nossa, você conhece bem a operação da nossa. Vamos pegar. Pode abrir. Dentro dessa ótica. Eu trabalho hoje ela no modelo tradicional. Então, eu tenho lá os meus 10, 12 corretores, está sempre entrando e saindo imóvel. Eu tenho um parceiro de garantia locatícia que me traz essa locatícia, essa segurança na carteira. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou crescendo, eu estou mantendo a estrutura, o faturamento. Muitas vezes, talvez, eu tenha uma inadimplência alta por uma falta de gestão. Como é que a Upstate conseguiria plugar a minha imobiliária e quais seriam as principais vantagens que eu teria, pensando que eu sou tradicional, eu não consigo enxergar isso que você acabou de colocar hoje como algum tipo de benefício, porque hoje eu tenho controle e funciona. Perfeito. Aí a gente sempre olha o produto pelo tamanho da carteira e pela tradição da imobiliária. Essa imobiliária de 500 imóveis hipotéticos, por exemplo, encaixaria no nosso produto Light. Faria sentido ela ter o aluguel garantido em dia. Qual que é a diferença do Light para uma garantidora, para o modelo de seguro-fiança tradicional? É que o Light nós pagamos em dia e o processo operacional do sinistro junto à seguradora, junto ao seguro-fiança, é feito por nós. Então, primeiro nós pagamos. Não tem aquele proprietário que reclama com você, com seus funcionários, que é o que toma mais tempo, né? Por que você não me pagou? Ah, mas já abri sinistro. Daqui 90 dias você vai receber. Então, a gente tira essa fricção com o proprietário, para começar, e a gente tira aquele problema operacional dos funcionários também. Não tanto quanto o Smart, que eu faria a gestão financeira, mas que o funcionário tem que acompanhar se o sinistro foi aberto ou não, se tem alguma documentação pendente, quando vai ser indenizado, se teve algum tipo de problema durante o contrato, nós cuidamos dessa parte operacional da garantia. Sim. Então, hoje a gente trabalha no modelo ou de uma apólice guarda-chuva, sem exigir garantia tradicional do locatário, ou do seguro-fiança tradicional. Então, o que você está falando é, eu vou plugar no Upstate. Aí o seu próprio sistema, você mantém seu sistema. Minha imobiliária está rodando normal. Você mantém sua equipe. A primeira mudança que vai acontecer, exemplos, todo dia 10... os meus clientes deveriam pagar, independente se pagou ou não, já começa a receber a carteira integral. Exatamente. Então, vamos supor esses 500 clientes. Vamos criar 2 cenários. O cenário atual, eu tenho 500 clientes, desses 500, 50 atrasam por mês, 10%.
Desses 50 que atrasam, uma parte paga rápido, outra eu tenho que acionar seguro. Então, daqui 60 dias, na melhor das hipóteses, 30 dias, eu pago esse proprietário. Mas eu tenho aqui 30 proprietários em cima de mim, cobrando. Sim. E eu tenho minha equipe cuidando de 30 contratos para abrir. Esse é o primeiro cenário, que não é o da UP. Vamos criar esse mesmo cenário na UP. Eu tenho 500 contratos. Os 500 no dia 15 está na conta do proprietário. Independente se o inquilino pagou ou não. E a imobiliária não precisa se preocupar em cuidar do processo operacional. De cobrança. Não só de cobrança, também de cobrança que a gente faz, judicial, abrir sinistro, acompanhar sinistro, receber da seguradora, isso nós vamos correr atrás. Inclusive, o próprio pagamento do calção que é necessário para uma liminar de despejo, quem paga somos nós. Tá. Então a gente tira qualquer problema de atraso dessa imobiliária. Você levantou a bola, tô vendo ela vir assim, eu falo assim, eu vou dar de voleio, mas eu pensei assim, quanto custa isso? Porque eu hoje, eu tô preocupado assim, tá bom, mas hoje eu cobro para fazer isso que você tá me vendendo. Exato. Então, na minha carteira eu pago cobro 10% dos meus clientes para estar fazendo. Se eu te repassar isso, o que me sobra? Hoje o custo que tem é o custo do próprio prêmio de seguro ou dentro do custo mais barato para o locatário, que inicia em 7% sobre o valor do aluguel. É só para o locatário esse custo. Para a imobiliária, o que ela tem ali é os 10% que é dela, continua com ela. Os 100% do primeiro aluguel que é dela, continua com ela. Hoje a UP não pega percentual da imobiliária. Mas vocês vivem como? Nós trabalhamos em cada Onde modelo. É que vem receita disso? Hoje a gente trabalha em parceria com as seguradoras, que nos remuneram, tá? A gente tem uma remuneração pelo volume de trabalho, a gente tem um volume significativo hoje, são 750 imobiliárias, né? Mais de 100 milhões sobre gestão. E nos nossos modelos de gestão, a gente cobra uma mensalidade. Então, para gerir todo o financeiro, eu estava dando o exemplo do Light, que a gente faz a garantia e cuida do processo de cobrança. Mas no Smart, que a gente faz toda a gestão financeira, o custo fixo é em R$ 2.500 por mês, qualquer tamanho de carteira da imobiliária. Então, é uma outra fonte de receita grande então, que a gente eu tem. te pago R$ 2.500 por mês, se eu tiver uma carteira que me deixa na operação 100 mil reais por mês, você só vai me participar só com isso. Exatamente. Eu estou movimentando aí quase 10 milhões para os meus clientes, estou ficando com um pouco mais de 1 milhão, um pouco mais de 100 mil, né, se eu estiver movimentando Exato. 1 milhão, e desses 100 mil eu estou falando assim, não, 2.500, eu posso pegar metade dos meus funcionários e falar assim, gente, infelizmente vocês não estão qualificados para fazer todos os processos, eu posso enxugar a minha estrutura e ser mais otimizado. Nós nem indicamos enxugar, a gente indica para o profissional fazer aquilo que gera mais valor para o cliente, porque financeiro escala. Tecnologia, a gente tem processos, nós temos uma estrutura grande para atender um volume grande imobiliário. Então, esses profissionais que às vezes ficam fazendo atividade de gerar um boleto, repassar um valor, ver se pagou ou não, esse profissional ele podia estar fazendo um atendimento melhor para o proprietário. Mas fazer um relacional com ele. Me possibilita pensar, se eu não tenho mais que ligar na cobrança, não tenho mais que ficar aqui, esse profissional, mesmo que ele está ali, ele pode ser otimizado. É otimizado, então, exatamente. Nessa otimização, o meu gerente, que era financeiro, ele passa a ser administrativo. Ou seja, eu não preciso de um gerente administrativo, um gerente de relacionamento, um gerente financeiro. Muitas vezes esse cara ele vai ter que ser mais qualificado, Exato. Porque quando ele entra em contato com a Upstates, é só para tirar as dúvidas de por que não realizou determinada coisa, se acontecer. Exato. Né? E ao ponto que acaba que tendo otimização, porque era necessário que eu tivesse um funcionário, porque é boleto, Exato. é cobrança, é negociação. Exato. Esse processo eu não vou ter que fazer mais. No modelo Smart, não. No Light, ele vai continuar gerindo por lá e a gente vai cuidar da cobrança para frente. No Smart, ele não precisa cuidar do financeiro mais. Exatamente. Então, a palavra você usou certa, otimizar. A gente otimiza a imobiliária. A gente não gosta de falar do enxugar porque a gente apoia os funcionários a fazerem tarefas, aquilo que gera valor. O que diferencia uma imobiliária tradicional da imobiliária digital? É justamente o atendimento humano personalizado. Isso a UP não sabe fazer. Não. Isso a gente jamais faria para a imobiliária. Então, e tem muitas outras coisas, nisso. Né, Matheus? Na locação, por exemplo, a gente que vive dentro de imobiliária, quanto mais carteira, melhor. Então, você pode ampliar a captação. Exato. Como é um negócio de giro muito rápido, tem muita imobiliária que não se preocupa em ter um portfólio bem montado, porque ela vai subindo, mas você não tem foto, você não tem descrição. Fazer um trabalho de renovação ao invés de deixar por tempo indeterminado. Então, tem muito trabalho dentro da locação que se você ganhar... negligenciado, justamente que eu estou cuidando de tarefa operacional repetitiva. Exatamente. A bola veio macia. Eu vi que ia dar de vôlei, mas resolvi matar no peito. Aqui, Aí ela vai para me chutar, mas eu parei e pensei de novo. Eu falei assim, tá bom, muito bom para ser verdade. Mas explica uma coisa.
minha carteira? Porque minha preocupação é o seguinte, eu tenho os meus clientes, eu vou te passar o acesso a ela. Quem me garante que daqui a pouco não vai ter um bypass e, no final das contas, o que era meu virou seu e eu falei, cara, agora eu tô sem carteira nenhuma porque eu entreguei para ele. O relacionamento com o cliente, a interação com o cliente, ele continua meu e você trabalha só no backstage? Como é que é essa interação? Exatamente, é isso que você falou. A ideia é que aquilo que valoriza a imobiliária como administradora se mantenha com ela. Atendimento, relacional, a parte comercial, tudo o que faz ela ser imobiliária. Nós tiramos aquilo que são tarefas repetitivas. Eu não contínuas. preciso passar o dono do imóvel para você cuidar, só inquilino. Exatamente. A gente vai cuidar da parte de cobrança, abertura de sinistro, no caso do Light, e no Smart a parte financeira operacional, mas jamais a relacional. E quem vai manter a cara à frente junto ao cliente ainda é a imobiliária. Quem vai ter esse cliente, quem é dona da carteira ainda é a imobiliária. E a gente quer que essa imobiliária cresça essa carteira. Né? Inclusive, a gente ajuda ela a comprar outras carteiras, financiando 100% dessa compra se for necessário. É o time que eu tô. Vou querer ver. Chutei. Agora chutei e fiz gol. Agora eu vou pro meio de campo. Vamos começar outra partida. Agora que esse gol já foi feito. Legal. A gente fez isso, conseguimos entender. Acho que faz muito sentido. A minha pergunta é, por que você ainda não bateu de porta em porta nessas imobiliárias? Porque um produto desse, se eu for em todas as imobiliárias, não precisa ir em todas não, eu vou visitar, escolher as melhores cidades, visitar as maiores imobiliárias para oferecer esse produto. Por que ainda a Upstage não está nas maiores imobiliárias do país hoje ainda? Legal. Algumas das maiores já estão com a gente. Temos bastante das maiores, né? A gente tem a maior Isso é uma provocação, viu, gente? Maior de Governador Valadares, maior de Lagoa Santa está com a gente, maior de Vespasiano, algumas das maiores de Belo Horizonte. Faltando entrar na maior de Caratinga. Só fica a dica então, aí. nós temos algumas das maiores, só que a gente talvez não tenha tanta capilaridade quanto os demais players do mercado, porque a gente foca em densidade. O que seria isso? Nós preferimos ter menos imobiliárias produzindo bastante, crescendo, do que estar atendendo todo mundo mais ou menos. Então, a nossa posição, diferente às vezes de uma posição de uma garantidora, é que a gente não é produto de prateleira. Nós limitamos o número de imobiliária por região, por exemplo. Pode ser uma região, bairro, pode ser uma região, uma cidade, se for uma cidade pequena. Então, a gente sempre limita o número de imobiliárias. É por isso que talvez a gente não tenha tantas imobiliárias. Nós temos 750 imobiliárias no universo de mais de 90 mil do Brasil. Porque nós temos essa visão. Eu quero que o meu parceiro tenha o aluguel garantido em dia como um diferencial limitado, não que todo mundo pode ter. Esse é um pensamento diferente, a gente sabe disso, se um corretor de seguros ouvir isso, né? Alguém que está à frente de venda de software SaaS ouvir isso, vai falar, é um pensamento totalmente oposto do mercado. Mas a gente acredita nisso muito. Eu quero ter menos parceiros, muito fiéis a nós, produzindo bastante, crescendo bastante, ao invés de ter vários parceiros espalhados, cada um com um pedacinho com a gente. Então, a gente fala muito disso. Eu não quero ter 1000 imobiliárias, cada um com um imóvel. Eu quero ter uma imobiliária que estava com 0 e a gente fez ela chegar a 1000 imóveis, que é até um dos temas que a gente tem aqui. Esse é o nosso foco. Vou te contar um segredo que você não sabe. Quando você começou a atender o nosso cliente comum lá em BH, eu lembro do seu discurso, eu não sei se ainda é, você falou aí de atender menos e tal, para ser um diferencial para o cara, mas na época você tinha um discurso até mais forte, que você falava, eu não atendo seu concorrente, é exclusivo. Eu levei isso para minha agência. Eu peguei o seu discurso de venda e falei, ó, se você contratar a Black, eu não atendo seu concorrente, em hipótese nenhuma. E se chegar alguém aqui que eu achar que é diferente de você, eu te peço autorização antes para você avaliar. Essa limitação a gente ainda tem. A gente limita o número eu achei genial região. E adotei para mim e a ideia eu peguei de vocês. Isso veio Roubatilhei. Isso veio lá da nossa cultura do franchising. Isso veio lá da cultura do franchising. Sim. O franchising tem isso. Eu não quero ter 1000 num lugar. Eu quero ter uma loja muito boa nessa região. Para ela ser rentável para esse player. Sim. E, consequentemente, minha parceria ser longínqua. Essa é a nossa cabeça até hoje. Óbvio que hoje eu não consigo dar uma cidade grande igual Belo Horizonte para um player só. Né? Mas a gente consegue analisar o quanto que essa pessoa precisa de espaço para crescer. Quantos comportam naquela região? Tem 100 imobiliários naquela região. 3 suportam o nosso modelo para realmente ser um diferencial competitivo e elas crescerem, que é a nossa proposta? Então a gente vai manter assim. O quarto que tentar entrar já não entra. Então a gente tem essa limitação até hoje. Legal isso, hein? Tá. Então, assim, como eu estava falando, levantei a bola de novo aqui, mas agora é para falar para vocês o seguinte, é para vocês verem a oportunidade. Ele não precisa bater de porta em porta, porque ele tem um produto que é muito bom para você que está nos ouvindo. Então, se você tem dificuldade na sua gestão, e principalmente uma das coisas que
talvez você viva, que 99% das imobiliárias tem, é a gestão financeira e essa inadimplência do cliente mal administrada acaba fazendo com que a sua imobiliária tenha seja vista pelos seus clientes de uma forma que você não gostaria e muitas vezes você atribui que esse problema não é seu, do inquilino, mas é seu sim, porque gestão eficiente de cobrança de carteira, ela exige que você seja uma pessoa dedicada e cada vez mais você se aperfeiçoe naquilo e estar com uma empresa igual a Upstate, que já oferece isso para milhares de pessoas, garante para você uma sincronia entre o seu cliente, a sua carteira e os pagamentos, que ele vai ficar cada vez mais apaixonado em manter o imóvel com ele, o imóvel com você. Então, se você não conhece, aproveita a oportunidade, aproveita o episódio que a gente está aqui com o Matheus para você se aprofundar e não espera ele bater na sua porta porque ele não precisa. Exatamente. Se você tentar entrar numa região que a gente já tem parceiros o Infelizmente, suficiente, não vai conseguir. Uhum. Mas tem muita região ainda para a gente crescer, né? São só 750 imobiliárias, igual eu falei, o universo de 90 mil. 5.223 cidades. Então, você pensa que você pode ir de cara a partir de 5.000 223 cidades. clientes. Exatamente. Matheus, aí, beleza. Você falou do Light, você falou do Smart. É isso? Exato. E aí a gente vem para um ponto que, assim, que é o ponto que sou sócio de uma imobiliária e ela está passando hoje. Por isso que eu falei que queria entrar nele. Quando você organiza a captação e coloca, por exemplo, captadores profissionais, etc., um bom canal de atração, você tem produto e aquilo acaba girando bem. Aí você organiza o marketing, potencializa aquilo com portal ou não, mas com bom marketing, bons vídeos, você também aumenta a sua captação de cliente final e também de captação de imóveis. E quando você vai lá no balcão lá do seu atendimento, padroniza, treina, etc., bota meta, premiação, o pessoal aluga melhor. Mas você chega num lugar que você dá uma estafada. Você... Beleza, eu estava crescendo platô assim. de crescimento. Boa, aí você vai crescendo, 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 mas chega aqui, agora você começa a crescer devagar. E aí eu enxergo que a aquisição de carteira é um caminho. E muito dono de imobiliária não enxerga. Então eu queria que você explicasse duas coisas. Como você, que está dentro de 800 operações, enxerga a aquisição de carteira e como que a Upstate ajuda esse cara. Eu já vou botar para gravar aqui para a gente entender em que passo que vocês auxiliam nesse processo. Legal. Qualquer empresa ela tem 3 caminhos de crescimento, né? Ela vai crescer fazendo mais esforço ali, igual você falou, captando mais, aumentando a equipe naquele local. Outra forma, ela estendendo a região dela. Então, se hoje eu estou aqui num bairro de São Paulo, se eu abrir em outro bairro em São Paulo, provavelmente eu vou abrir uma praça do zero. É mais fácil eu captar lá, porque eu não concorro comigo mesmo, é mais fácil eu crescer estendendo a minha região. E a terceira é a inorgânica, o M&A, né, que a gente traz nos outros mercados, que é a aquisição. Então, as 3 formas. Você está me falando de uma imobiliária que já está esgotando a primeira alternativa. Dentro de onde eu estou, eu já cheguei no meu limite. Então, essa imobiliária ela tem que pensar ou em aumentar a região dela, abrir uma nova filial, abrir uma nova zona de trabalho, ou em comprar carteira. Não tem outra forma. Comprar carteira, por que traz medo? Porque é doloroso. Eu falo isso para quem vai comprar com a gente. É doloroso. Como foi doloroso você sair de 0 a 500 imóveis? Com certeza foi. Como foi doloroso quando você errou um contrato pela primeira vez porque não sabia de uma cláusula da lei específica e aí sofreu um processo. Ser empresário é doloroso. Então, comprar carteira não é fácil, igual ser empresário não é, igual criar uma empresa do zero não é. Agora, saber comprar uma carteira é onde a gente ajuda. Nós não entramos só com financiamento, nós entramos com a parte de precificação dessa carteira correta, toda a parte de transição dos dados. Então, nós fazemos a migração dos dados do sistema dele atual para o novo sistema. Isso é legal. E toda essa parte de limpeza dessa carteira. Continua mesmo assim sendo doloroso? Continua sendo doloroso, né? Eu falo para todo mundo, se você não quer dor, não vai comprar carteira. Mas é uma forma que às vezes acontece da imobiliária sair de um faturamento de 20 para 40. Quanto tempo ela levaria fazendo isso sozinha? Então ela tem que saber que para ela crescer, ela vai ter que ter dor. E nós apoiamos, financiando, nós apoiamos, trazendo know-how, diminuindo os riscos dela, mas ela tem que saber que vai ter dor. E as imobiliárias que compram com a gente entram sabendo disso. E aquelas que às vezes ficam equivocadas, achando, como tem a UP eu não vou ter nada, eles vão pagar, eles vão resolver o financeiro, eles vão cuidar de tudo, eu gosto de já falar para ela, olha, não é bem assim. Né? Vai ser muito bom, com certeza sair de 20 para 40 mil é o sonho de todo mundo. Mas tenha em mente que você também vai ter que trabalhar com a gente, é conjunto, é a 4 mãos. Nós fazemos 50% do trabalho. Nós ajudamos o maior problema talvez, que é a falta de recurso.
Porque quem está vendendo quer à vista e quem está comprando quer pagar a prazo. Nós resolvemos para os dois isso. Esse lado a gente resolve. Nós mitigamos risco, mas a gente vai junto com a imobiliária fazer essa aquisição. E na outra ponta, você olhando para a imobiliária, para a administradora que está vendendo a sua carteira, qual que é o time que você fala assim, poxa, é melhor você vender a sua carteira do que você ficar com essa operação? Como é que você faz essa analogia? Nossa, são tantas possibilidades, então existe a imobiliária que ela está cansada, ela já não está com apetite de crescimento. Eu falo que quem quer se manter onde está hoje, já está encolhendo. Então ela tem que pensar em vender, porque ela vai encolher. Porque o concorrente dela já está olhando a alternativa de negócio, o concorrente dela está com o sistema mais avançado. Vai perder valor. Exatamente, ele vai atacar os proprietários dela e ela está sem força para contra-atacar. Então se ela já está pensando em estagnar, nem se fala. Agora, que está caindo, ela tem que pensar em vender mesmo. Se ela não tem força para continuar, exatamente, ela tem que mudar. E outra questão que acontece é quando ela não sabe administrar. Então, vou dar um exemplo. Eu sou um baita de um comercial. Eu convenço qualquer proprietário a deixar o imóvel comigo. Eu convenço o locatário a alugar na minha modalidade. Só que eu deixei 100% do crédito terceirizado pelas garantidoras. Não olhei antifraude, não olhei comportamental. Então, eu sou um administrador para os cocos. Meu foco é comercial. Você é vendedor, você não é administrador. Exatamente. E minha carteira, ela naturalmente vai virando uma carteira podre. Não é que ela é uma carteira já apodrecida, essa ninguém deve comprar. Mas ela é uma carteira que está apodrecendo. A inadimplência está aumentando, meus problemas por causa de um contrato mal feito estão começando a explodir. A locação, que deveria ser um braço para me dar mais receita, começa a atrapalhar minhas vendas. Essa imobiliária ela tem que pensar ou realmente em terceirizar, ou muitas vezes ela já está num ponto que nem terceirizar resolve. Então ela tem que começar a pensar em vender. Então eu dou esses dois caminhos. Se ela não está crescendo, ela já tem que pensar em vender, porque ela pega no auge dela. Concorde comigo que se é um múltiplo da minha receita e minha receita vai começar a cair, eu tenho que vender no auge dela. Então nesse momento, ou se ela tiver com problemas administrativos, porque ela não é uma boa gestora, que ela não é capaz de resolver sozinha. Seriam os dois caminhos de venda que eu indico. Matheus. Ou, óbvio, a aposentadoria, que é hoje que eu não posso esquecer, porque a pessoa já precisa vender porque quer aposentar, quer pegar esse dinheiro e viver da renda. Eu acredito também que é transição, né? Porque eu vejo muito isso, às vezes imobiliária fazendo a transição de pai para filho. Exato. Se o cara, pô, isso aqui eu não quero. Pô, normalmente é quando o filho não quer, não tem um processo sucessório ali já previsto. Matheus, esse ambiente de compra de carteira não é uma coisa tradicional, né? Existe, a gente sabe, mas não é uma coisa que você faz, ou comprar uma empresa. Você está comprando um ativo que ele é orgânico, ou seja, quem tem o poder de ficar ou não na carteira é o proprietário do imóvel. Quando o que é tradicional nesse mercado é que eu sou o proprietário de 10 imóveis e eu escolho a imobiliária que eu vou colocar. Como é que você trabalha hoje? Vamos imaginar, eu estou imobiliário, eu estou com 10 clientes, mas eu tenho capacidade financeira. Eu queria levar essa minha carteira para 1.000, por exemplo. Sim. Mas de uma forma seletiva. E aí você me orienta, fala, Cleves, vamos olhar na sua cidade, alguém que tem uma carteira, vamos fazer uma compra. Certo. A primeira dúvida que me gera é assim, eu vou comprar, mas eu sou uma imobiliária que não sou conhecido, como é que eu vou arriscar? Comprar? Então, assim, a gente faz uma análise de geração de caixa futura daquela carteira, trago o valor presente e falo, olha, o cara nos pediu, essa carteira dele vai gerar em 10 anos aqui 1 milhão. Ele vende isso antecipado para a gente a 120 mil, né? Então, eu vou ter que pagar 120 mil para ele, mas e se esses clientes nesses 10 anos me deixarem? Como é que eu consigo convencer um parceiro que entrou hoje no modelo da Upstate e ele está pensando muito em montar uma imobiliária para crescer mais com base nessa aquisição, a ter segurança de que ele não vai ser penalizado ao longo do processo? Perfeito. Primeiro, é uma amarração contratual. Segundo, processual. Quando a gente fala amarração contratual, ela tem um ato simbólico de pagamento para aquisição, um percentual daquilo bem menor do que foi acordado para essa aquisição. Depois tem um pagamento após a due diligence, que é quando eu faço a diligência dessa carteira. Que os clientes não saíram, não deixaram, que a documentação estava adequada. Eu posso trazer até os números mais padrões também, fica aberto para o mercado aí. Eu sempre só falo para o nosso parceiro, mas vou trazer porque a negociação em si não é tão simples assim. 5% no ato, depois nós temos 15% na due diligence, depois 30% depois que se tem os primeiros pagamentos de boleto, e os 50% restante ficam num período de 90 a 180 dias após a assinatura da troca de administração.
retirando as rescisões desse período. Então aqui eu estou falando de contratual. Então, se o cliente for de 180 dias, for rescindindo, esse imóvel sai da carteira. Exatamente, porque ele está comprando um ativo. O que pode ter é uma precificação para o rescindido, porque aí você está comprando a captação. Sim. Você gasta dinheiro pagando seu captador, você paga dinheiro ligando, você faz um tanto de ação para captar. Então, já que você está pegando uma carteira de captação, você pode acordar um valor diferente para ela do valor daquele que já veio alugado. Então, isso é comum também nos nossos contratos. E a parte processual tem um conhecimento de precificação correta e de diligência, né, que seria a diligência ali, a validação dos dados correta. Quando falha nesses dois, ou em um deles, aí que vem o risco maior. Então, a gente viu uma compra, aconteceu o oposto. Uma carteira recente, não vou citar o nome, era um parceiro nosso, tá? Um parceiro nosso que a gente tinha pegado para ajudar a limpar a carteira dele. Era uma carteira que era problemática, ele nos contratou para tentar limpar. Só que ele, em vez de vender para o que a gente estava negociando, ele vendeu para o terceiro no meio do caminho. Ele falou, obrigado pela ajuda, só que o cara me ofereceu mais, vendi. Eu falei, mas já vendeu? Já te pagou? Já tudo? Já fez tudo. Eu falei, então beleza, vamos lá, né? Vamos lá. E aí, o que aconteceu? Todos os podres, entre aspas, que a gente tinha pego na carteira, esse novo comprador, ele absorveu sem saber e ele foi descobrindo com a gente. Ele falou, mas e esses contratos sem garantia? Eu falei, sim, os contratos dele estavam sem garantia. Consta que tinha uma garantia, mas ele não pagou a garantidora. Então, perdeu a garantia. Nós estávamos fazendo um trabalho para tentar trazer. Aí, mas isso é um problema. Aí eu falei, olha, por que você fez essa aquisição dessa forma? Por que você não correu? Por que você não entendeu mais? Porque eu conheci o dono me... Eu falei, olha, nunca faça isso. Nunca faça isso. Então, a gente... Foi legal porque a gente viu o outro lado da moeda. Quando você faz uma compra mal feita, o seu risco de prejuízo é muito grande. O ruim é que a gente ainda pagou o pato, que a gente estava lá fazendo essa transição e teve que explicar um tanto de coisa. Mas o legal é a gente ver, olha, nós estamos fazendo certinho. Porque a gente tenta sempre mitigar o risco do comprador, sem prejudicar o vendedor também, porque tem que ser justo para ambos os lados. Quem vendeu tem que ganhar o suficiente para ter valido a venda, mas quem comprou tem que ter uma segurança que está comprando um ativo que vai pagar o investimento dele. E às vezes o cara não tem, porque imobiliarista, dono de imobiliário, ele vai pelo negócio, né? Quanto é que você quer? 120? Então beleza, como é que eu te pago assim? Fechamos. Mas o número que foi apresentado nem sempre é o número real. Exatamente. Tá maquiado. Tá... Não, tem uma rescisãozinha ali do imóvel. Um dos dados que a gente faz para precificar é ver a concentração em um só imóvel, né? Então a carteira é R$10 mil, ele tem uma locação de 25 mil que dá 2.500. Está em processo rescisório, então o cara está correndo para vender ela, entendeu? Então a gente tem que saber isso. Isso acontece. Nós transacionamos só mês passado 3 compras de carteira. Ou na mão de um cliente só. A gente tem um volume. Normalmente uma imobiliária vai fazer 1 ou 2 na vida. Então a gente tenta mitigar esses erros que a imobiliária comete fazendo sozinho, trazendo para a nossa operação também. Matheus, qual que é a taxa de desconto comum, né, numa operação dessa? E também o prazo. Porque o prazo são os prazos médios da carteira ou o prazo da carteira geral, ou você cria uma projeção, como tem a captação, de um horizonte de 10 anos? Não, legal. Diferentemente do mercado de M&A mesmo, que vai usar o fluxo de caixa descontado, aí se usa o múltiplo da taxa de administração mensal, vezes até 20 vezes. Tem caso de chega a 25 vezes, mas até 20 vezes a administração mensal. Então seria 2 anos. Mas aí vai variar. O que vai tirar desses 20 vezes? Eu brinco assim, toda carteira começa valendo 20 vezes, sem exceção. Mensal, o valor mensal. Então ela tem R$1.000 por mês que eu recebo, é 20 mil. Toda carteira vale 20 vezes. Só que ela vai sendo descontada pelos pequenos detalhes. Contrato, o ciclo da cidade. Uma cidade que tem prazo médio de 36 meses, chega nessas 20 vezes. Mas uma cidade igual São Paulo, que o ciclo de locação é só 12 meses, 14, 15 meses, então você tem uma penalidade em cima desses 20 vezes. Por isso que é difícil ter uma compra de 20 vezes em São Paulo. Aí você vai tirando os outros. Qual modalidade de garantia? É calção? Então vou abaixar mais um pouquinho. Entendi. É uma garantidora sem nenhum tipo de lastro? Vou abaixar mais um tanto. Então eu vou abaixando. Os contratos eles estão por tempo indeterminado ou estão renovados? Eles estão com seguro incêndio contratado ou não estão? Então você vai abatendo. Então a gente chega a compra que vale 3 vezes a administração, porque algumas vezes eu até brinco. Quem está vendendo tinha que pagar. Existe? A gente nega esses casos. Aí, nesses 3 vezes, vamos imaginar que fosse o mensal de 100 mil vezes 20 vezes, estamos falando 2 milhões. Fizemos lá, chegou à conclusão que é 600 mil, que é os 30%. Aí dentro de 600 mil, aquilo que você falou, tá bom, 5%, 30 mil na assinatura do
do contrato, os outros 15 após a diligência, assim sucessivamente conforme o fluxo. Seguindo aquele processo, exatamente. Aí o que foi acordado no final vai tendo esses passos de pagamento para assegurar o comprador. Exatamente. Aí eu estou fazendo análise. 100 mil, paguei 30, sobrou 70. Então daqui a 3 meses paguei o restante. A própria carteira se paga numa aquisição dessa, muitas vezes. Se paga, mas é igual eu falei. Só o vendedor, no ato final, não. Eu vou dar um exemplo. O vendedor, às vezes, ele realmente sabe que a própria carteira se paga, só que ele tem um custo fixo. Ele tem loja. Gente, tem pessoas. Ele tem pessoas. Tem passivo trabalhista, muitas vezes. Então, ele sabe que ele poderia continuar com a carteira, mas a situação do comprador é diferente do vendedor. Porque o comprador já tem estrutura. O comprador já tem equipe. Por isso ele tá... O comprador normalmente o comprador já é especialista em administração. O vendedor é especialista em vendas ou já foi no passado especialista em administração. Por isso que é um casamento que funciona muito bem. Né? Ele é muito bom, mas existe aqueles que querem vender bomba, relógio. Então a gente pegou um caso recente que ele estava com uma garantia que vazou aí que não paga mesmo, que é uma garantia pequena da regional lá do sul, que não está pagando ninguém. Toda a carteira dele, ele garante em dia por conta própria, ele tinha 15 mil de administração, só que 24 mil de pagamento mensal. Ou seja, ele está vendendo um rombo de 9 mil. Eu falei, esse que é o caso que eu brinquei. Esse aí você tem que pagar para quem está comprando. Carteira, mas não quero, eu quero a carteira, mas não quero a dívida dele, né? O exatamente. Mas é um caso à parte. Normalmente dá para equilibrar os dois. Muito bom, cara. Tô gostando muito. Agora vamos falar do terceiro pilar que você comentou. Em você já disse aí que é a questão de você ajudar financiando a compra da carteira. Mas você falou lá do seu terceiro produto, que era essa linha de antecipação e tudo mais. Como que funciona isso, a grosso modo falando? Quem usa? Como é que a Upstate atua nessa parte, Matheus? Legal. A gente tem, né, no mundo das fintechs, uma abertura dessa antecipação de recebíveis. Então, quando a gente fala de antecipação, a gente tem as factorings, as securitizadoras e os FDICs, os fundos de investimentos de direito creditório. Qual que é o objetivo dessas 3 empresas? Adquirir crédito futuro com uma taxa de desconto. Então, ela está assumindo o risco, né, de não receber esse dinheiro em troca de uma taxa de desconto que faz seu cálculo lá de qual que é o juros mensal que ela vai receber. Só que ela tende a ser mais barato que uma linha de crédito no banco. Porque no banco, quando você vai pegar principalmente um contrato sem garantia, ele vai fazer uma matemática simples se você tem capacidade de pagar ele ou não. No caso do recebível, principalmente quando a gente faz a gestão, eu já estou mitigando o risco de quem está emprestando. Então ele consegue taxas muito mais competitivas sem ter que exigir imóvel como garantia, porque ele está usando a própria linha de recebível da imobiliária, né, como pagamento. Ele, na verdade, comprou o crédito futuro dessa imobiliária. E aí a imobiliária, às vezes, ela está precisando reformar a loja. Ela recebeu o que a gente está falando antes de começar aqui, né, um lançamento imobiliário que o investimento para ela conseguir a exclusividade é de 100 mil. Só que ela não tem 100 mil em caixa. Ela usa a linha de aluguéis dela para antecipar esse recebível com uma condição muito melhor e ela vai pagar com a própria administração dela. Isso que é o bacana. Então a gente consegue antecipar para a imobiliária que precisa de capital de curto prazo. Ela fez uma venda, né? Só que a comissão vai ficar muito para frente. Aí ela antecipa da locação para fazer o movimento de pagamentos que ela tem que fazer, ali, documentação, etc. Então são vários motivos. Entre eles a compra de carteira, mas ela pode usar para reformar a loja, capital de giro, pagamento antecipado para algum corretor, prêmio, expansão, abrir uma nova loja. Então a gente tem diversos motivos pela qual a imobiliária usa. E o benefício é que ela tem condição muito melhor, porque a gente já tem a gestão da parte financeira, o que mitiga o risco de quem está emprestando. Como mitiga o risco de quem está emprestando, ele passa condições muito melhores. E você faz essa curadoria, tipo assim, entender o tamanho do crédito, do objetivo do crédito e que tipo de crédito tomar. Exatamente. Nós apoiamos a imobiliária nessa tomada de decisão. Né? Nós tivemos um parceiro recente também, que ele estava com uma dívida muito alta. Isso é outra vantagem, né? Não tem impeditivo de antecipar recebível para quem tem dívida. O banco ele não empresta mais, porque já está com a dívida, com a taxa de juros altíssima. Então a gente prestou a consultoria, isso aí nem é nosso serviço, tá? É na parceria mesmo. Falando, olha, você está pagando um juros absurdo. O que você paga de juros vai comer toda a sua margem da imobiliária. Então a gente fez um acordo com ele, antecipou o suficiente para ele quitar a dívida. Ele conseguiu se regularizar hoje, óbvio, é um parceiro muito mais forte nosso. Então a gente apoia também na tomada de decisão do uso do capital.
Pô, ficou legal esse negócio do Upstage, hein? Meu agente financeiro. É o que eu falei, tudo que é solução financeira para o mercado de locação imobiliária no momento é o que a gente quer ter. A gente quer ser o braço direito da imobiliária. Imobiliária normalmente é focada em comercial, seja venda ou seja comercial de locação. A parte financeira não é o comum ela dominar. Então a gente quer trazer esse know-how para ela, que é a nossa expertise. Matheus, legal, eu vou vir um cara pequeno. O cara está com 30 imóveis na carteira, trabalha muito forte com venda, pensa que ele tem a oportunidade, toda hora é assediado para aumentar a sua carteira de locação, mas ele não tem confiança nessa administração, no time. Mas com tudo isso que você está falando, talvez possa ser uma oportunidade para ele absorver esses contratos novos, né, que exige administração. Qual seria a porta de entrada para um cliente desse, que ainda não é tão grande, apesar de ter um bom relacionamento comercial, para ele se tornar um parceiro Upstage? Primeiro, o ideal é até 100 imóveis que seja o produto Smart, porque assim ele consegue ter acesso ao Light, então ele passa a ter a estrutura de equipe que ele teria que investir por conta própria já pronta para ele, além de ter, né, o acesso ao diferencial do aluguel garantido em dia, sem precisar ter caixa. Então, seria o produto ideal para essa pessoa. E para ele entrar em contato, ele poderia, ou através do nosso site, né, upstage.com.br, através das nossas redes sociais, @upstage, que aí um gestor de contas nosso, né, um responsável pela parte de apoio, vai entender a situação dele, ver se o nosso produto encaixa para ele, ver se é uma região que a gente ainda consegue atender, e aí a gente segue para a implementação e ajuda não só ele com o serviço que a gente presta, mas dando a consultoria para ele crescer essa carteira, porque nosso objetivo, igual eu falei, investir junto com a imobiliária para que ela cresça. Quanto mais ela cresce, mais a gente recebe. E o Smart, o que ele tem? Qual o benefício que ele tem a hora que ele pluga? Né? Por exemplo, aí eu continuo fazendo a captação, mas contrato, garantia. Quais são os itens que inclui esse primeiro serviço? Começa lá na análise de crédito. Então, toda a responsabilidade de análise de crédito, incluindo a parte comportamental e antifraude, é feita por nós. Então, eu captei o cliente, vou te mandar já diminuir, antes de fechar o contrato. Tudo na mesma plataforma. A gente fala que é um one-stop shop, né? Ele passa a ter uma plataforma nessa parte de gestão completa. O crédito é nessa mesma plataforma, ele vai fazer o envio dos dados do contrato. Nós vamos emitir o contrato, enviar o contrato, fazer os aditivos, as cessões de direitos não onerosas. Nós vamos fazer a emissão e envio desse boleto, repasse dos valores, né, splitando o que é da imobiliária, o que é do proprietário. Nós vamos fazer a parte de contratação, renovação do seguro incêndio, contratação da garantia paga, abertura de sinistro em caso de inadimplência, mas a gente paga em dia primeiro e depois corre atrás da recuperação desse valor. Toda a parte ali de aplicação de reajuste, ou seja, aquela estrutura que ele precisaria ter de sistema e de pessoas operando a parte financeira, ele não vai precisar ter. Ele vai ter que focar no relacional pós-venda, administrativo e comercial. E tempo, Matheus? Eu vejo que no mercado de garantia locatícia, esse tempo aí de aprovação, essa resposta para o cliente que está no balcão ou que está interessado, ele é crucial para o sucesso do negócio. Aí você está falando que o cara vai receber o cliente, vai jogar tudo na plataforma e você vai tratar e vai devolver. Como é que está isso hoje? Nossa primeira análise é 30 segundos, só que a gente não limita somente a análise automática. A gente também tem uma equipe de analistas para fazer a análise humanizada. Porque a gente entende que às vezes a pessoa tem uma negativação de R$100. Acho que todo mundo já teve uma negativação de companhia de celular. Então eu não posso negar, mas o algoritmo não vai aprovar, porque ele tem um risco, eu tenho que avaliar esse risco. Então a gente tem a possibilidade de ir para a humanizada também. Mas o primeiro nosso é 30 segundos. Então, em 30 segundos ele já consegue ter aprovação. E do processo todo? Do cara chegar no balcão, provar o crédito e alugar, assinar o contrato? Como nós somos integrados, tanto com as seguradoras, quanto na análise de crédito, quanto com a plataforma de assinatura eletrônica, existe caso que ele é aprovado em 30 segundos, em meia hora sobem para a gente a assinatura eletrônica e o contrato já está, né, disponível imediatamente ali para assinatura. Depende muito da interação do usuário. Exatamente, vai depender ali muito mais da ação da outra parte. Retorno, exatamente. Né? Então, na melhor das hipóteses, a gente já teve contrato assinado em 2 horas, mas depende da vistoria, de outros aspectos. E do nosso lado, a pior das hipóteses, a gente faz uma validação em 1 hora, 2 horas, que é quando tem um risco de antifraude, um comportamental que a gente tem que aprofundar mais. Sim. Só que a gente tem casos que os 30 segundos foram aprovados, seguiu o contrato foi liberado automaticamente e assinado muito rápido pelas partes. Eu estou pensando aqui, Matheus, eu acho que você gerou uma oportunidade aqui, talvez você que é corretor está pensando, eu tenho aqui meus imóveis, não tenho imobiliária, tenho crédito, posso operar,
será que eu posso plugar nesse modelo upside? O corretor, ele pode plugar sem ele ter a imobiliária? Porque hoje é permitido ele, no número X de contratos, fazer essa gestão. Ele poderia virar um upside? Hoje upstate, não. Perdão. Hoje não. Hoje nosso foco é realmente imobiliárias. Então, nós não atendemos nem o proprietário direto. Existem muitos donos de 200, 300 imóveis que nos procuram. Nosso papel é indicar ele procurar uma imobiliária parceira. Sim. Nem o corretor direto. Porque, igual eu falei, nosso foco é profissionalizar a imobiliária. Então, está dentro do nosso core. Nós entendemos que muitos corretores são profissionais, com certeza, mas eu poderia estar disputando com a minha imobiliária, atendendo o corretor direto. Então, uma opção da UP hoje eu só atendo imobiliária, quem tem CNPJ, né? Esse é o nosso foco. Só quem tem CNPJ tem imobiliária, preferencialmente, quase que regra, tendo uma sede física. Pode ser uma sala, pode ser uma loja, isso não é impeditivo, mas porque a gente quer profissionalizar as imobiliárias e aí a gente entende. Ir para o corretor ou ir direto para o proprietário, eu estou canibalizando o canal. Então, é uma decisão interna nossa, igual a gente tomou a decisão, né, de não ter várias imobiliárias na mesma região. Legal. Matheus, vai estar aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no podcast, todos os links da Upstate, seu também. Mas, por favor, fala com o mercado. O cara que falou assim, pô, legal pra caramba, quero conhecer e não tem o WhatsApp do Matheus. Onde que eu vou achar a Upstate? Como que eu vou ser atendido? Como que eu vou aprender um pouquinho com a Upstate? Bacana. Então, nosso site www.upstate.com.br, o state é com E, né, de patrimônio, ou nossa rede social, @upstate. E o meu Instagram, por mais que eu não seja um grande usuário de Instagram, mas eu respondo, ele é @MatheusPS21. Matheus com TH, P de pena, S de Santos, 21. Aí eu também, entrando em contato comigo, eu consigo ou atender, ou se for o caso, direcionar para um dos nossos atendentes, que são especialistas nessa consultoria também. O 21 é o quê? De anos atendendo o mercado imobiliário? Na verdade é do Blackjack mesmo, que era a minha conta do poker, então, mas ficou 21. Legal. Pessoal, eu acho que hoje foi algo... Foi muito bom, cara. Disruptivo, Bom. algo que eu estava esperando uma imobiliária digital, acho que a gente acabou que recebendo realmente uma solução de inovação do mercado financeiro para a imobiliária muito inteligente. Parabéns aí pela iniciativa, desejo sucesso para vocês essa empreitada. Obrigado. E isso só impressiona a gente cada vez mais que a gente está nessa mesa aqui para descobrir coisas novas para vocês. Então, parabéns mais uma vez. Matheus, toda vez que tiver uma atualização importante na Upstate, conte com essa mesa, com este microfone. Nós somos um canal de comunicação para o mercado e tudo que vai ajudar o mercado faz sentido para a gente. Mas agora eu quero que você deixe uma mensagem para esse mercado imobiliário, uma frase, uma mensagem, um dizer, enfim. É sua hora de falar com a nossa audiência agora. Legal. Acho que a mensagem que eu poderia deixar, ali a câmera, é mais voltada para o mercado ter uma visão de longo prazo. Bacana, eu que agradeço, gente. E se você gostou desse episódio, compartilha. Vai lá em cima, tem um sininho lá, clica nele e você vai sempre receber conteúdo sempre que a gente postar de primeira mão. Lembrando, se você quer ser apoiador desse canal, quer participar com a gente ou quer expor algum produto seu, pode entrar em contato com a gente nos comentários, nossa diretoria vai falar contigo. Pega um livro aí para mim. E aqui, ó, você que ainda não tem, quer saber tudo que a gente falou nos últimos episódios, nas últimas temporadas, esse aqui é o nosso primeiro livro, né, de muitos que nós vamos estar fazendo aqui, e são seleções das entrevistas aonde a gente mapeou o segredo do mercado imobiliário e está aqui para você, tá? Sentamos com 66 líderes na primeira e na segunda temporada, extraímos o puro suco da gestão, inovação, transformação e colocamos esse livro e o link para você comprar está aqui embaixo na descrição também. Matheus, se ficar tranquilo, não pode guardar o cartão que a gente vai ganhar um de presente, tá? Perfeito. E a gente se vê na semana que vem com mais um conteúdo inédito, mais um episódio disruptivo inédito do nosso bom e querido conteúdo Imobcast. Até mais. Valeu! Pronto para deixar o passado para trás e dar o próximo passo nas vistorias? Com o Pleno Vistoria, tudo fica mais ágil e simples. São mais de 25 mil vistorias e 8 milhões de mídias geradas todo mês. E não é por acaso que somos o número 1 em funcionalidades e volume de uso no Brasil. Nosso compromisso? Ouvir nossos clientes e melhorar sempre. E caso surja qualquer dúvida, você tem suporte 24 horas e atendimento humano de verdade. Pleno Vistoria, mais que um app, é a ferramenta que transforma suas vistorias em uma rotina ágil e plena.
onde a cidade se encontra com o rio. Conveniência se encontra com diversidade. Sustentabilidade se encontra com preservação. Design se encontra com significado. E São Paulo se encontra com seu futuro. Parque Global. O mundo se encontra aqui.